Gostaria de pedir aos diáconos que se posicionassem para receberem os elementos da ceia. E você pode se assentar por um pouco no seu lugar enquanto os diáconos estão se posicionando. E eu gostaria de pedir que você se assentasse assim, bem para o meio dos bancos, se existe algum espaço aí do seu lado, para deixarmos os corredores livres, para que os diáconos possam passar pelos corredores. O apóstolo Paulo escreve na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, versículo 23, o seguinte: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Nós estamos no final dessa semana que é chamada Semana Santa. E durante a Semana Santa, todo mundo cristão se lembra de uma maneira mais específica da morte e da ressurreição de Jesus. E na verdade nós celebramos a ceia não apenas nesse dia. Nós costumamos celebrar a ceia todos os meses nas nossas igrejas. Houve um tempo, lá no início, que as igrejas, elas celebravam a ceia todos os domingos, todos os primeiros dias da semana. Houve um tempo em que eles celebravam a ceia todos os dias da semana. Os irmãos que haviam se entregado a Jesus, que haviam se convertido, que haviam tido a vida transformada, eles costumavam se reunir antes de o sol nascer, num lugar específico, já combinado. Antes do sol nascer, aqueles irmãos saíam das suas casas. Muitos daqueles eram escravos, outros eram vendedores, outros eram artesãos, outros eram mulheres. Eles saíam de onde moravam e se reuniam num lugar combinado, antes do sol nascer. Eles celebravam a ceia. Eles levantavam Jesus, porque a celebração da ceia é um ato de levantamento do nome de Jesus. Fazemos isso em memória de quem? De Jesus. É o momento em que nos lembramos dele. É o momento em que nós nos lembramos do que ele fez por nós. Eu gostaria, antes de continuar, que você, por favor, ficasse de pé. E os diáconos podem começar a distribuição dos elementos da ceia. E assim que você receber, por favor, eu peço que você se assente, para assim identificarmos as pessoas, para sabermos que todos receberam. Então você receba e você se assente, por favor. E esse momento é um momento de nos lembrarmos de Jesus. E assim aqueles irmãos se reuniam, eles se lembravam e levantavam o nome de Jesus. Eles se lembravam sim de que Jesus havia morrido por eles, que Jesus havia levado sobre si mesmo os pecados, a condenação deles. Mas eles se lembravam de que eles eram chamados para viver uma nova vida, porque Jesus havia ressuscitado. E antes do sol nascer, aqueles irmãos se lembravam de Jesus, e cada um deles saía para a sua atividade do dia. Aqueles que eram escravos, eles saíam para servir aquelas casas onde eles eram escravos. Os artesãos, eles saíam para trabalhar no seu ofício. Aqueles que eram ferreiros, eles saíam para trabalhar no seu ofício. As mulheres e todos aqueles que eram crentes no Senhor Jesus,
antes do sol nascer, levantavam o nome de Jesus na própria vida, faziam oração, faziam um compromisso entre eles, um compromisso de servirem o outro, de servirem o próximo, de servirem a cidade, de servirem as nações, por amor a Jesus. E no final do dia, antes de irem dormir, aqueles irmãos se reuniam novamente. E ali eles prestavam contas uns aos outros. Eles oravam uns pelos outros. E se lembravam mais uma vez do que Jesus tinha feito por eles. Que mensagem! Uma mensagem que tem tudo a ver com o que a gente viu aqui nesses dias. Uma mensagem que tem tudo a ver com o que foi proclamado aqui nessa noite. De que nós só temos um chamado. O chamado de sermos servos, vasos úteis nas mãos do Senhor, de levantarmos Jesus na nossa vida, e por onde andarmos, por onde formos, deixarmos que o aroma, o perfume de Jesus seja sentido através da nossa vida. E agora, quando celebramos a ceia, mais uma vez nos lembramos de Jesus, mais uma vez nos lembramos de que Ele morreu a nossa morte, para nós vivermos a vida dele. Nos lembrarmos de que existe esperança. Aquele vaso quebrado, Deus o toma e o faz novo. Deus pega a minha vida e a sua vida, às vezes tão quebrada, e não nos joga fora, mas nos faz de novo. Sabe por quê? Porque Jesus tornou isso possível. Porque Jesus, quando morreu e ressuscitou, definiu: o pecado não é o fim do homem. Quando Jesus morreu e ressuscitou, Jesus definiu: o diabo não é o dono do homem. Quando Jesus morreu e ressuscitou, Ele definiu: a morte não é o fim do homem. Quando Jesus morreu e ressuscitou, Ele definiu: o homem foi feito para Deus, o caminho foi aberto para Deus. Existe esperança para o homem, existe possibilidade de mudança para o homem, existe possibilidade de mudança para cada criatura na face da terra. A criação geme e suporta angústias até agora, esperando que eu e você testemunhamos Cristo, esperando a revelação dos filhos de Deus. E tudo isso foi tornado possível. A esperança foi tornada possível porque o túmulo de Jesus está vazio, porque Jesus ressuscitou. E quando nos reunimos aqui para celebrar a ceia do Senhor, nós nos reunimos não apenas para nos lembrarmos de que Jesus morreu por nós, não. Nós nos reunimos para nos lembrar também de que o Senhor vai voltar. Paulo diz: todas as vezes que comerdes esse pão, bebedes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Não anunciamos apenas a morte do Senhor, anunciamos também a vitória do Senhor e a volta do Senhor Jesus, para buscar uma igreja pura, sem mancha, sem mácula, sem ruga. Uma igreja que a cada dia se lembra dele e que decide viver por ele e para ele. É por isso que celebramos a ceia, para nos lembrarmos do Senhor e para nos lembrarmos de que a nossa vida não é mais nossa, mas é dele. Lembrarmos que a nossa boca não é mais nossa, mas é dele. As nossas palavras já não são mais nossas, mas precisam ser palavras dele. Os nossos relacionamentos não podem ser levados como bem entendermos, mas precisam ser levados como o Senhor deseja, por causa dele. As pessoas não são coisas, não são números, mas são alvos do amor de Deus. As pessoas são aquelas pelas quais Jesus morreu na cruz.
e por isso devemos cuidar e amar as pessoas, o próximo, aquele que Deus coloca do nosso lado. Quando celebramos a ceia, somos lembrados de tudo isso. Viver para Ele, viver por causa dEle, ansiar por Ele, aguardar a volta dEle. Existe essa expectativa na ceia. Existe um anunciar profético na celebração da ceia. Até que Ele venha. Até que Ele venha. Aí quando Jesus voltar, já não mais celebraremos a ceia, celebraremos as bodas do Cordeiro. Estaremos diante dEle, aquele por quem esperamos, aquele a quem anunciamos quando tomamos a ceia. Já não viveremos mais na esperança, porque o veremos como Ele é. Estaremos diante dEle, na mesa dEle. Vivemos por Ele, vivemos para Ele, e a ceia nos lembra disso. Nos lembra que Ele morreu por nós, nos comprou, nos resgatou, para sermos dEle, vasos nas mãos dEle, para Ele. Queria convidar a todos a ficarmos de pé. Mas eu não consigo viver para Ele. Eu acho que eu vou sair desse congresso e passada uma semana eu vou voltar a viver a minha mesma vida. Não tem jeito. É difícil, você não conhece o meu contexto, você não conhece a minha casa, você não conhece a minha cidade, você não conhece os meus amigos, você não conhece o meu trabalho. É por isso que você está falando assim. Não tem jeito. Não teria jeito se Jesus tivesse permanecido morto, mas o túmulo está vazio, e em Jesus nós podemos caminhar, em Jesus nós podemos vencer, em Jesus o impossível é tornado possível, em Jesus existe esperança, Ele mesmo é a esperança da glória. É possível, Ele pode. E a ceia nos lembra disso, porque Jesus ressuscitou, todas as coisas foram tornadas possíveis, os céus desceram, Deus veio, o Espírito Santo foi derramado. É possível. Diga para o seu irmão: é possível, é possível, porque Jesus venceu. Ele venceu não apenas o pecado, Ele venceu não apenas o diabo, Ele venceu não apenas os principados e potestades, Ele venceu até mesmo a morte. É possível, é possível. Quando celebramos a ceia, nos lembramos disso. É possível. Todas as vezes que comerdes o pão, nós nos lembramos que isso é o corpo de Jesus, que Ele deu por nós. Obrigado, Senhor. Obrigado porque morreste a nossa morte. Obrigado porque sobre o madeiro o Senhor mesmo quebrou o poder e o domínio que o pecado exercia sobre o homem. Obrigado porque a palavra do Senhor, o Senhor nos diz que o pecado não mais tem domínio sobre as nossas vidas. Obrigado porque pelas tuas pisaduras nós somos sarados. Pelas suas pisaduras o pecado perdeu o poder de sobre a vida dos teus filhos. Obrigado porque pelas tuas pisaduras, pela tua morte, os principados e potestades foram expostos à vergonha, ao desprezo na cruz do Calvário. Obrigado. Porque o Senhor se entregou por nós. O Senhor veio, se fez homem e padeceu, sofreu como homem no nosso lugar, identificando-se conosco, tornando-se um de nós, e venceu
vencendo como homem o pecado, o diabo, o mundo. Obrigado, Senhor. Te agradecemos. Te agradecemos, Pai, por Jesus, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Te agradecemos por Jesus, cujo sangue nos purifica de todo pecado. Te agradecemos. Te louvamos, Pai, no nome de Jesus. Juntos comamos o pão. A palavra de Deus diz que por semelhante modo, depois de haver ceado, depois de haver comido o pão, depois de ter dito aos discípulos: fazei isso em memória de mim, lembrem-se de mim quando vocês estiverem comendo o pão. Lembrem-se do que eu fiz com vocês, de como eu me entreguei por vocês quando vocês estiverem comendo o pão. Lembrem-se que eu tomei sobre o meu corpo os pecados da humanidade. Lembrem-se que eu esmaguei o domínio do pecado sobre a vida de vocês, no meu corpo, quando eu tomei o pecado sobre mim. Quando vocês comerem do pão, lembrem-se de que eu pisei a cabeça da serpente e venci todos os principados e potestades. Lembrem-se disso. Fazer isso em memória de mim. Lembrem-se da minha vitória. Mas por semelhante modo, depois de haver ceado, Jesus tomou o cálice e ele disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Enquanto que no corpo Jesus sofreu por causa do nosso pecado, Jesus venceu o mundo, venceu os principados e as potestades. Agora com o sangue ele estabelece uma nova relação entre o homem e Deus. Sim, ele estabelece a remissão de pecados, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Os nossos pecados são redimidos pelo sangue de Jesus. Mas também por causa do sangue do Senhor Jesus, uma nova aliança foi feita entre o homem e Deus. Por causa do sangue de Jesus, o caminho foi aberto para que o homem pudesse se encontrar e se relacionar com Deus. Por causa do sangue de Jesus, eu e você hoje podemos entrar e nos apresentar diante do Senhor. Por causa do sangue de Jesus. Esse sangue que estabeleceu uma nova aliança, uma nova relação entre o homem e Deus. E quando nós tomamos o cálice, nós somos chamados a lembrar não simplesmente a vitória de Jesus sobre o pecado, não simplesmente a vitória de Jesus sobre os principados e potestades e sobre o mundo, mas nós somos chamados a lembrar de que existe agora um novo relacionamento entre nós e o Senhor, por meio de Cristo e por meio do sangue de Cristo. Somos chamados a nos lembrar de que Deus é tornado nosso Pai por meio de Jesus. Mas não estamos sozinhos. Jesus não morreu não simplesmente por uma pessoa individual sozinha. Jesus morreu por um povo que se chama pelo nome dele, pela família do Senhor. E por isso nós não celebramos a ceia sozinhos. Nós sempre celebramos a ceia como igreja, como comunidade, para nos lembrarmos do povo, que somos irmãos e irmãs do Senhor. Para nos lembrarmos disso, nós vamos trocar o nosso cálice com pelo menos 3 pessoas. Nos lembramos: você é o meu irmão, você é minha irmã. Somos um no Senhor. Somos um no Senhor. Por semelhante modo, depois de haver ceado, Jesus tomou o cálice também, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. A nova aliança. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Juntos tomamos o cálice.
Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor venceu. Obrigado porque existe esperança. O túmulo está vazio. O Senhor morreu, mas ressuscitou. Obrigado porque existe esperança para cada um de nós, para cada pessoa, para cada cidade, para cada nação. Te agradecemos, Senhor. Te agradecemos, Senhor. Te agradecemos, Senhor. Você pode deixar o seu cálice no banco e levantar as suas mãos, e assim com as mãos levantadas adorar ao Senhor, porque pela morte e ressurreição de Jesus foi tornada possível a nossa redenção, a nossa transformação, a nossa mudança, a mudança da nossa cidade, da nossa nação. Adore ao Senhor. Obrigado, Senhor. Exaltado.
És o amado da minha alma. Nome sobre todo nome, exalte esse nome. O Pai lhe deu o nome soberano. E o Pai lhe deu o nome que está sobre todo nome. Nome que cura as doenças, nome que salva o perdido, nome que liberta o cativo. Jesus! E o Pai lhe deu o nome que está sobre todo nome. Jesus! Jesus! Levante, exalte esse nome. Levante, exalte esse nome. Não há outro nome. E o Pai lhe deu o nome que está sobre todo nome. Jesus. És exaltado. Jesus. Vamos aplaudir o Rei. Vamos aplaudir o Rei. Aplauda o Rei dos Reis. Aplauda o Rei dos Reis. Aplauda. Oh, Rei da Glória. Rei dos Reis. Senhor dos Senhores. Ele é digno. Aplauda. 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 Exalte. 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 Dê glória. Dê glória. Dê glória. Dê glória. Dê glória. Dê glória. Dê glória ao Rei. Hosana ao Rei. Hosana ao Rei. Maranata. Ora bem, Senhor Jesus. Oh, brados de vitória ao Rei. Brados de vitória ao Rei. Oh, exalte o Rei. E o Pai lhe deu o nome que está sobre todo nome. Diga esse nome, Jesus. Não há outro nome, não há. És exaltado. Os homens podem declarar: o Pai lhe deu. Pai lhe deu um nome que está sobre todo nome, Jesus. És exaltado. As mulheres, vamos levantar esse nome. Pai lhe deu o nome que está sobre todo nome. Jesus, amado Senhor, és exaltado. Todos nós vamos declarar. E o Pai lhe deu
olhos e pensar naquelas circunstâncias que te esperam na sua casa, que te esperam no seu local de trabalho, que te esperam no seu dia a dia. E você vai declarar o nome de Jesus sobre essa circunstância. Nome sobre todo nome. Você não precisa ter medo, porque Ele disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Você vai embora, mas Jesus vai com você. E Ele disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E Ele nos deu a sua autoridade para que em seu nome nós possamos ir por toda a terra. Possamos ir. E ao nome de Jesus, tudo tem que se dobrar. E a sua circunstância e os seus inimigos, aqueles que te afrontavam, eles têm que se render. Você volta diferente, um vaso novo, cheio da autoridade em Cristo Jesus. Levante suas mãos para suas circunstâncias, olhe bem para elas e diga: e o Pai lhe deu o nome que está sobre todo nome, Jesus. És exaltado sobre as circunstâncias da minha vida, Senhor, sobre os meus inimigos. Tu reinas, Senhor. Pai lhe deu o nome que está sobre todo nome, Jesus. És exaltado. Esse cálice, nós queremos que você leve para casa de lembrança, viu? Não é para deixar no banco, não.